Já faz algumas semanas que nós estamos estudando sobre a vida de Jesus. Escolhi um método que é o método cronológico. Vai de ponto a ponto, né, do ministério de Jesus. Então nós falamos que Jesus ele foi batizado por João Batista. E ele foi batizado por João Batista. Eu ouvi uma besteira essa semana, até compartilhei com os irmãos lá no Morumbi, de um sujeito que disse que Jesus pecou, porque ele foi batizado, e lá por João, e o João batizava com o batismo de arrependimento, e as pessoas iam confessando os seus pecados. Mas quando Jesus foi batizado, ele não tinha pecado para confessar. É por isso que uma leitura simples no livro de Lucas ensina que, enquanto outros, quando iam confessando os pecados, Jesus, ele foi orando, ele orou a Deus. Uma vez batizado, Deus o levou para ser tentado no deserto, e ali ele mostrou para nós que podemos vencer toda e qualquer tentação. Ele mostrou ainda que ele entende todo momento difícil de provação e de tentação que você sofre. E aí então, saído de lá, ele escolheu os 5 primeiros discípulos. 2 pela pregação, 1 pelo chamado direto, o outro porque um amigo o convidou, veja, o outro porque foi chamado pelo próprio irmão de sangue. E ali começa aquele pequeno núcleo de 5 discípulos que, junto com Jesus, eles vão para a festa de casamento em Caná. E ali, como nós falamos na semana passada, nós aprendemos que podemos contar tudo para Jesus. Você não só conte tudo para Jesus, mas você conte com Jesus. Coisa mais simples, da mais complicada, conta para Ele, conte com Ele, conte com Jesus. E hoje, seguindo aquele caminho, ele ainda, né, agora a palavra de Deus diz que ele estava lá no casamento em Caná, e ele sai de Caná com seus poucos discípulos, e ele vai até Jerusalém. É o que diz aqui no capítulo 2, no versículo 12, 13, né? Diz que estava próxima a Páscoa dos judeus e Jesus, ele subiu para Jerusalém. E o que ele vai fazer lá? Hoje nós vamos falar da purificação do templo. E aprender, irmãos, que a purificação que Jesus, ele trabalha, sempre começa em nós. Ele vai dar o exemplo, ou seja, ele veio para salvar, para limpar pecados, para purificar, não é assim? Agora, por onde que ele vai começar? Ele vai começar pela sua própria casa, ensinando isso para nós. De fato, nós temos 2 casas diante de Deus. O teu corpo é uma casa. O teu corpo é uma casa porque Deus diz que o teu corpo é o templo do Espírito Santo. Mas também nós temos a nossa casa, o nosso lar, a nossa família. Da mesma forma que nós temos a nossa casa espiritual, que é a igreja. Veja como nós temos uma solução para o problema de todas as outras pessoas e de todas as outras famílias. Você olha para uma alma qualquer aí, pode ser um irmão de sangue, pode ser um parente próximo, pode ser um irmão da igreja. Não é que para os problemas dele ou deles, você ou eu, nós temos uma solução, nós sabemos o que ele tem que fazer para a vida dele, para a família dele melhorar. Nos nossos comentários a gente deixa isso claro. O fulano, né? E também como igreja,
a gente tem solução para o problema de todas as outras igrejas. A da esquina do lado, aquela do centro, aquela que fica mais afastada. Então, a gente tem soluções para os outros, a gente tem soluções para os problemas dos outros, a gente só não tem para o nosso. A gente só não consegue enxergar o problema que está em nós ou dentro da nossa própria igreja. Talvez por isso Jesus, ele diz, antes de você tirar a trave que está no olho, lá no seu próximo, você arranque o quê? Você tira o cisco que está no seu próprio olho. E quando você vai, quando você, em vez de você ficar olhando o cisco no olho do próximo, você tira a trave que está no seu próprio olho. Ele faz aí uma diferença de trave e cisco, porque para você arrancar uma trave, uma vigota de uma casa, a gente derrubou uma casa em Pompeia uma vez, que era de madeira, e tinha uma terça de madeira lá em cima, que deu um trabalho para tirar, mas era uma madeira. Uma vez, o pai do Maurício, ele tinha comprado um prédio lá em Galho, tinha umas bigotonas grandes, enormes no teto, e o pai dele resolveu mudar tudo. Quanto sofrimento para tirar uma trave. Era serrote, às vezes as pessoas têm que usar até motosserra para o trabalho que dá. Esse pregão antigo, que entrava ainda fazia um nó pelo meio. Aí você pode imaginar que dentro do nosso próprio olho, ou dentro da nossa própria igreja, da nossa própria vida, tem muitas traves que nós precisamos ser brutos para arrancar, para tirar. E ficamos nos incomodando com o cisco do olho que está no vizinho, que também precisa ser tirado. Só que uma mãe, quando tira o cisco de olho de um filho, ela vai com o maior carinho, com o maior cuidado. Ela vai lá, coloca um lencinho. Ai, mamãe, está doendo aí. Não, calma, a mamãe vai tirar. Quem é que faz isso com o problema do outro? Com a igreja que está lá do outro lado. Então veja, o que Jesus vai ensinar aqui é muito importante. Ele ensina a começar uma purificação daquilo que é dele próprio. Ele poderia olhar e dizer assim, eu vou limpar lá o templo do samaritano, aquele templo errado, com aquela doutrina errada. E depois eu vou lá no templo do Dagon, vou no templo do Baal, vou chutar tudo aquelas estátuas lá, não vai ficar nada de pé. Vou fazer uma limpeza espiritual aqui na Palestina. Não, ele poderia. Ele nunca foi em Samaria para se incomodar com a adoração do templo lá, porque aquilo era tudo errado. Ele nem deu atenção para aquilo. Para Deus a imagem é nada. E aí ele vai para onde? Onde ele começa a purificação, a limpeza. Ele começa pela sua própria casa. É aí que nós devemos começar também. Imagine o efeito poderoso disso na nossa vida pessoal, na vida da nossa família, e como isso ia refletir poderosamente nessa igreja pequena, singela, que nós temos, a nossa igreja. Quando a gente se espelha em Cristo, por onde nós vamos começar? Vamos começar por nós mesmos, é por aí. Então, meus irmãos, vamos observar uma mudança radical nas atividades de Jesus, né? Ele estava em Caná, agora ele vai para Jerusalém. É uma mudança de ocasião, estava numa festa de casamento, vai para uma festa da Páscoa. E uma mudança no modo de agir, porque lá no casamento, ele era aquele doce de pessoa, sabe? Ele era aquele que estava ali para resolver os problemas,
que a mãezinha dele chega com todo carinho e pode se aproximar, contar um problema e contar com ele, e ele faz um milagre. Ninguém sabe que um milagre está sendo feito, senão a sua mãe e os serventes que pegam a água e levam para o mestre-sala, a ponto do mestre-sala agradecer o noivo e não quem fez o milagre, que era Jesus. Olha, uma forma de agir tão simplória, uma forma de agir tão amorosa, cheia de carinho. Agora não, ele vai lá em Jerusalém, ele entra naquele enorme pátio do templo, ele faz um chicote e sai com aquele chicote expulsando animais, expulsando cambistas, expulsando vendedores. É um outro homem? Não, não é um outro homem. Ele está limpando a casa dele. Ele está limpando a casa do pai dele. Veja, é só em Deus e Cristo Jesus que a misericórdia e a justiça podem se encontrar, se abraçarem e se beijar. Só na pessoa de Cristo nós podemos ver isso. A misericórdia e a justiça se beijando e se abraçando. Pois bem, e teve uma mudança de resultados. Lá no casamento ele fez um milagre e todo mundo ficou feliz. Aqui com o chicote na mão, quase que deu briga, né? As pessoas reclamaram muito da forma dele agir. Mas veja, ele vai lá. Jesus, ele vai para Jerusalém, ele vai para o templo, né? O ministério dele começou lá entre os seus, os circunvizinhos, próximos, mas agora ele vai lá para Jerusalém. E uma coisa, meus irmãos, por que ele vai em Jerusalém? Ele foi em Jerusalém levado quando bebê, ele foi em Jerusalém com 12 anos, levado pelo seu pai e a sua mãe, e agora ele vai por mais 4 vezes em Jerusalém, nos 3 anos e meio do seu ministério, ele vai 4 vezes. E em todas essas vezes, nas 6 vezes que a Bíblia se manifesta dele ir em Jerusalém, ele sempre vai para o templo. Não havia motivo para Jesus ir para Jerusalém, se não fosse para estar, como ele disse, quando tinha 12 anos e a mãe e o pai estavam procurando, desesperados, onde você estava, né? E Jesus disse, vocês não sabiam que eu tinha que estar onde? Na casa do meu pai. Então, se ele ia para Jerusalém, ele vai para a casa do pai dele. É lá que ele estaria, né? Agora, por que ele vai para o templo, né? Ele vai lá, meus irmãos, ele vai lá para limpar, como eu disse. A primeira vez que ele vai para limpar no ministério dele. A última vez que ele vai para limpar de novo. Então, tem uma limpeza no começo do seu ministério e tem uma limpeza no final do seu ministério, no mesmo lugar, o templo. Parece que as pessoas não aprenderam, mas ele vai lá para isso. Por quê? Porque é a casa do pai dele. Se é a casa do pai dele, é a casa dele. Nenhum jovem aqui, nenhum adolescente aqui, nenhuma criança, quando ele está voltando para casa, ninguém fala, eu estou voltando para a casa do meu pai. Não fala isso. Ele fala o quê? Eu estou voltando para casa. Por quê? Porque a casa do pai dele era a casa dele. Só que a casa dele estava suja. E ele sabia que a casa do pai dele estava suja, a casa dele estava suja. Então, quem é que tem que limpar a casa? Ele próprio. Então, ele vai lá para limpar. Olha, irmãos, tem uma história que eu já contei aqui, eu vou contar de novo para vocês, que é a história de um jovem casal. Eles casaram, eles eram novinhos assim, casou. E a mocinha era aquela mocinha, sabe, cheia de muita conversa, de super poderosa. O rapaz já era mais simplesinho, tadinho. Mas ela chegou, né, tomando café lá com o maridinho dela, levantou, foi para a janela, segurando aquele copinho, aquela canequinha, começou a beber café. E xeretando a vida dos outros lá fora, ela olhou e disse, olha, meu bem, olha aí, marido, olha lá, né? Que vizinha porca que a gente tem, né? Porque os lençol dela está tudo sujo, né? Olha lá, tudo manchado, tudo marrom, né? Coisa feia. Quando eu lavar nossos lençóis, vai ficar o mais lindo do mundo, vai ficar limpos, brancos,
como a neve, né? Tão lindo que vai ficar, né? E ela foi fazendo isso, né? Passou uns 4, 5 dias, ela estava a vizinha pendurando as roupas dela de novo, ela falou assim, olha que coisa, não aprende nunca, né? Qualquer dia eu vou ensinar aquela mulher a lavar a roupa dela, é isso que eu vou fazer. Vai ver que o sabão em pó que ela está usando é ruim, né? E vai ver que ela é porca mesmo, deve ser, né? Um dia, ela levantou, foi tomar o cafezinho dela, xeretando a vida alheia, né? E ela olhou e disse, olha marido, estou surpresa, a vizinha aprendeu a lavar roupa, está limpo, está a coisa mais linda, vem ver o lençol aqui, que coisa mais linda. E o marido, na simplicidade, disse, ô meu bem, hoje eu limpei o vidro aqui da nossa janela, né? Então, veja, você pode falar da vida dos outros, você pode falar, e eu posso, como pastor, ficar falando mal da igreja dos outros, e a gente não consegue limpar o nosso, a nossa vida, o óbvio. Por isso é tão importante aprender esse ensino de Jesus. Por onde começar? Como é que eu posso ajudar a vida do meu irmão lá? Como é que eu posso ajudar? Nossa igreja pode ajudar outra igreja. Queridos irmãos, ir ao templo, aqui no capítulo 2, no versículo 13, subiu para Jerusalém. 14, e achou no templo os que vendiam bois, ovelhas, pombos e os cambistas. Então, eles foram ao templo. Jesus foi ao templo, foi com os seus discípulos. Eu imagino um momento maravilhoso que é sair da Galileia, e em alguns lugares eles teriam que andar 150 quilômetros ou até mais, e subir para Jerusalém, as famílias saindo todas juntas. Elas saíam, talvez deixava a cidade, olha que coisa, né? A cidade ficava vazia, os outros lugares, a Galileia, ficava vazia, e eles iam com aquelas turmas, e você sabe, o livro de Salmos tem o cântico dos degraus, ou o cântico da subida, como é no original. O que é isso? É o cântico que as famílias cantavam quando eles saíam de suas cidades e iam para Jerusalém, porque para qualquer cidade de qualquer cidade que você saísse, você tinha que subir para Jerusalém, sabe? É como em Cornélio Procópio, qualquer cidade vizinha lá, se quiser chegar em Cornélio Procópio, vai ter que subir muito, porque a cidade está numa montanha muito grande. Então você vê que eles estão subindo. E do Salmo 121 até o Salmo 134, estes salmos eram salmos que eles cantavam quando eles estavam subindo para Jerusalém. Eu convido você para abrir no Salmo 122. Abra comigo aí no Salmo 122. Imagine ele subindo para Jerusalém com seus 5 discípulos. Eu acredito que a sua mãe, as suas irmãs e os outros irmãos também estavam juntos. Eu acredito que sim, porque ela que ensinou ele a subir na Páscoa para Jerusalém. E o que é que nós temos no Salmo 122? O que é que nós lemos nesse salmo maravilhoso? Olha o que está escrito ali. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Olha lá, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. É lindo esse versículo. A alegria de ir para a casa de Deus. Irmãos, deve ser o nosso prazer vir para a casa do Senhor. Como esses homens iam, essas mulheres, levando suas crianças com alegria. Ora, os nossos pés estão dentro das tuas portas, Jerusalém. Jerusalém está edificada como uma cidade que é compacta, onde sobem as tribos do Senhor, até o testemunho de Israel, para dar graças ao nome do Senhor. Pois ali estão os tronos de juízos e os tronos da casa de Davi. Orai pela paz de Jerusalém, prosperarão aqueles que te amam. Veja, irmãos, eles cantavam,
nós estamos alegres. Por que que nós estamos alegres? Porque nós estamos indo para a casa do Senhor. E ele está lá subindo com os seus discípulos para a casa do Senhor. Veja, tem uma outra coisa aqui no Salmo 27, versículo 4. Nesse salmo, o salmista diz o seguinte: uma coisa eu pedi para o Senhor, e a buscarei, para que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e aprender no seu templo. Quer dizer, eu quero estar lá. Você vai fazer o que lá? Você vai sair, andar tanto? Você vai levar 2, 3 cabritos junto? O que você vai fazer lá? Eu quero contemplar a beleza do Senhor. Eu quero ir lá e aprender um pouco mais da palavra do Senhor. Então, com esses textos, meus irmãos, nós aprendemos o apreço que os judeus eles tinham pela ida nesse tempo de Páscoa lá para Jerusalém. E Jesus, com certeza, meus irmãos, ele subiu para lá nesse espírito de alegria e devoção. E o que Jesus esperava encontrar? E o que ele encontrou quando ele chegou lá? O que o Senhor esperava? Como homem, se coloque no lugar dele como homem, ou como os discípulos que estavam junto. Espera obreiros, sacerdotes, levitas, escribas. Ele esperava que esses obreiros estivessem com dedicação, aprovados, que eles estivessem com amor pelas pessoas que estivessem indo lá. Então imagine que ele imaginava, as pessoas que estão trabalhando no templo devem ter alegria, o prazer de trabalhar lá no templo. O que ele esperava dos adoradores? Que fossem para adorar em espírito e em verdade. É isso que Jesus esperava, tanto de quem trabalhava como quem estava indo lá para adorar, confessando os seus pecados, querendo aprender, como diz o Salmo 27, versículo 4, querendo, meus irmãos, ver a beleza, a formosura do Senhor. Então era isso que Jesus esperava encontrar. É isso que Deus espera encontrar quando você vem para a igreja. Mas o que Jesus encontrou? A Bíblia diz no versículo 4 que Jesus encontrou uma corrupção muito grande, uma vergonha muito grande. O versículo 4, não, vamos voltar lá no capítulo 2 de João, no versículo 14. Diz assim: achou no templo os que vendiam bois, ovelhas, pombos, os cambistas assentados. Então, irmãos, a casa dele estava transformada numa venda. Ele disse: não façam a casa do meu pai uma casa de negócio. A palavra original é empório. Os mais antigos sabem que naquelas vendas antigas estava escrito empório. Da onde tiraram isso? É uma palavra grega que significa aqui nós fazemos negócio. Aqui é uma venda, aqui nós fazemos negócio. Por isso, meus irmãos, quando ele chegou, ele ficou tão irado, tão triste, tão aborrecido. Vamos tentar entender o que estava acontecendo. Lá no templo, era feito o sacrifício, tinha que matar boi, uma ovelha, uma pombinha. Ai, que dó, eu sei, eu também tenho dó. Deus também tem dó. Mas aquelas mortes simbolizavam a morte de Jesus na cruz. Parece que desse ninguém tem dó. E aí então eles eram sacrificados, esses animais. Acontece que esses animais tinham que ser limpos, tinham que ser puros, não podia ter defeito nenhum. Aí lá vinha o pessoal da Galileia ou de cidades vizinhas. Eu não acho que é fácil carregar um cabrito, uma ovelha ou um novilho por 130, 120, 80, 70 quilômetros de a pé. Eu não acho que é fácil. Mas eles iam e levavam. E quando eles chegavam lá, o fiscal lá que via se tinha algum defeito, não podia ter defeito no animal, olhava e dizia: parece que um olhinho dele é maior que o outro, parece que a orelha dele está meio rachadinha para o canto, a patinha dele não está quebradinha não, olha só. Eles colocavam propositalmente defeitos em todos os animais, e a pessoa falava: mas
Não vai aceitar, não. Esses defeituosos aí, você sabe, está escrito na Bíblia aqui, ó, né? Não pode aceitar animal com defeito. Mas o que eu vou fazer? Pode comprar com o pessoal aí. Os animais deles já estão tudo analisados, já está tudo aprovado ali pelo Inmetro, né? Ali vocês pode comprar ali desse pessoal ali. Agora, é o que tinha que ser feito. E aí então o camarada ia para vender. Quanto que custa essa ovelhinha? Aí, meus irmãos, era caro. Última hora. Vai comprar uma passagem de avião de última hora. Essa aqui custa R$ 1.000. Ô louco, mas lá a gente vende por 150. Não, aqui é 1.000, né? Não tem jeito. 1.000? Tá bom. Fazer o quê? Ladrão, né? Eu vou pagar os 1.000. Não, esse dinheiro a gente não recebe. Como não recebe? Não, ele só recebe o dinheiro do templo. Vai ali na outra mesa ali e troca o dinheiro. Ali você tem que trocar o dinheiro pelo dinheiro que a gente recebe. Aí o camarada pegava R$ 1.000 e ia lá e não, esse dinheiro aqui não vale nada não. Tá aqui para você, vai ter que dar 2.000 aqui para valer o 1.000 lá que você vai pagar lá, né? Ô louco, é a lei, não tem jeito. Irmãos, era isso que acontecia no templo o tempo todo. Tem a história do padre Aníbal Pereira Reis, em um dos livros que ele escreveu. E ele participou do bispado que ficava em Aparecida. E ele disse que quando era padre nesse bispado, ele tinha uma posição de autoridade lá dentro. E então acontecia que o romeiro chegava lá e comprava lá na venda um pacote de vela. Chegava lá para acender a vela, tinha uma placa escrito lá, debaixo do santo lá. Hoje é proibido acender vela. Não pode acender vela. O camarada já tinha comprado. Aí chegava alguém lá e dizia, olha, eu sou responsável aqui e eu acendo para o senhor amanhã, me dá esse negócio aqui que eu acendo amanhã para o senhor. Ah, é? Então tá bom. Então você acende. Aí o menino já corria e devolvia para a venda o pacote fechadinho. O dono da venda eram os religiosos. Agora, eu não vejo diferença do que está acontecendo aqui. Eu não vejo diferença de um pastor vender um feijão por R$ 1.000. Eu não vejo diferença de um pastor vender milagres, de extorquir na cara lavada os irmãos, dizendo que se não ofertar, Deus vai castigar, Deus vai amaldiçoar. Eu não vejo diferença, porque são ladrões. Por que eu posso falar isso? Porque Jesus fala isso. Não façam a casa do meu pai um covil de ladrões. Ele disse isso na segunda vez que ele foi lá, como nós temos no livro de Mateus. Então, tanto aqui os judeus, os religiosos judeus, quanto hoje muitos pastores, eles usam da fé para abusar, para roubar, para extorquir, para enganar. Então era isso que estava acontecendo lá. E Jesus, quando ele estava entrando lá, tinha aquele monte de corda, porque tinha muitos animais. Ele ajuntou uma corda na outra, dobrou e fez um chicote. E com aquele chicote ele saiu, né, expulsando. Sai daqui, seus vendedores. Derrubou a mesa de moeda dos cambistas. Olha, só tem 2 vezes que Jesus Cristo fez isso, que ele toma atitude drástica, de pegar um chicote, expulsar pessoas, animais, e derrubar a mesa. Só tem 2 vezes que ele faz isso. E nas 2 vezes foi no templo. Ele sempre teve muito amor pelas almas, mas quando tratava de limpar a sua própria casa, ele não poupava esforço, para nos ensinar que devemos lutar, devemos ser severos,
Se temos pecado em nossa vida, se temos pecado na igreja, nós vamos ter que ser severos e tirar, e limpar, deixar Deus purificar, para que toda a injustiça seja limpa no coração de toda e qualquer pessoa, através da confissão de pecados, e Deus restaurar sempre, seja na nossa vida, seja na nossa família, seja na casa de Deus. O chicote estala contra o pecado. Então, irmãos, esse exemplo maravilhoso que Jesus Cristo nos deixa. Jesus, ele viu, Jesus, ele sentiu, Jesus, ele agiu. Ele viu o que todos não queriam ver. Ele sentiu o que a maioria não sentia. As pessoas veem, mas elas deixam para lá. Elas veem o comércio bravo e bruto dentro da igreja, práticas completamente erradas dentro da igreja, as pessoas veem. Erros doutrinários absurdos dentro da igreja. Pessoa que conhece a Bíblia, é criado dentro da palavra de Deus, eles vão lá e ele se submete ao erro e faz de conta que não vê, como esses judeus estavam fazendo. Ninguém tomou providência. Alguém poderia tomar providência e dizer: o que está acontecendo aqui é errado, mas não houve ninguém que tomasse a posição. E quando os pastores estão extorquindo, roubando o dinheiro das pessoas, é a mesma coisa. As pessoas sabem que está errado, mesmo assim, elas se envolvem naquele processo de extorsão e fazem parte passivamente, contribuindo com aquele erro que é uma abominação a Deus, de roubar o dinheiro das pessoas. Por isso, Jesus, ele viu o que todo mundo estava vendo, mas eles estavam fechando os olhos. E Jesus sentiu o que as pessoas viam e não conseguiam sentir nada. Nada, absolutamente nada. E aí diz que ele agiu. Então, irmãos, tem 2 versículos aqui da Bíblia, né, que mostra que Deus não é indiferente. Se para a maioria das pessoas, né, as mudanças que estão sendo executadas hoje pelos religiosos, né, era irrelevante, não foi para Jesus. Não tem problema nenhum colocar uma mesa aqui, uma venda aqui, não tem problema nenhum, não, né? Tá tudo bem. A Bíblia diz que isso não é uma coisa legal de fazer na igreja, não tem problema nenhum, não. Será que não tem mesmo? O profeta Isaías disse aqui: não me tragam mais ofertas inúteis. O camarada queria levar uma oferta inútil. O camarada bate na esposa, briga com a esposa, o camarada é um mau exemplo no serviço. Aí ele vem e ele coloca uma oferta no gasofilácio. Deus está dizendo: não me traga oferta inútil. Primeiro vai lá e pede perdão. Não me traga oferta inútil. Um outro versículo que está em Amós: pare com seus cânticos, eu não quero ouvir. Imagine a cena, Deus tampando os ouvidos. Não canta isso não, não canta isso não. Tudo entregarei. Entregou o quê? Entregou tudo. Como entregou tudo? Veja, irmãos, que das 2 vezes que Jesus ficou muito irado, era contra a hipocrisia na sua própria casa. Portanto, ele viu, ele sentiu e ele agiu, né? Ele foi severo. E aí ele faz o segundo milagre. Capítulo 2 de João, diz no versículo 15, né? Capítulo 2, versículo 15. Tendo feito um açoite de cordas, ele lançou fora todos do templo, os bois, as ovelhas, espalhou o dinheiro dos cambistas, derrubou mesa, e disse aos que vendiam pombo: tira daqui esses, não faça a casa do meu pai uma casa de venda. Puxa vida,
É o milagre da limpeza. Por que foi um milagre? Passou na televisão. A Guarda Municipal de São Paulo foi tirar uns camelô lá, que estava na avenida lá. Eita, a briga foi boa. Sabe, eles de porrete, cacetete, gás lacrimogêneo, e o camarada lá sozinho com guarda-chuva, um grandalhão de um camelô lá, sabe? Parecia um espadachim, sabe? Parecia sabe, o Zorro, pá, pá, com aquele negócio lá. Resultado, naquele dia ninguém tirou o camelô de lá. Não me lembro se tirou depois, mas eu sei que ninguém conseguiu naquele dia tirar os camelôs de lá. Por quê? Porque eles enfrentaram. Mas enfrentaram quem? A polícia. Enfrentaram. Era o ganha-pão deles lá, eles lutaram e coisa e tal. Mas isso aqui é o ganha-pão deles também, pois é. Como é que você explica um profeta desconhecido vindo de Nazaré, da Galileia, um lugar que tinha um preconceito contra o lugar, esse simples profeta que ninguém conhecia, Jesus de Nazaré, ele entra no meio, num espaço que é enorme, que cabe centenas de milhares de pessoas naquele espaço, e expulsa todos de lá, com um chicotinho de corda, feito na última hora por ele. É um milagre. Jesus limpa. Ele pode limpar. Há poder em Cristo para limpar. Quando ele estava sendo preso, ele ficou quietinho. Os guardas avançaram para pegar ele. Quando chegaram nele, caíram de costas, assim, puf, sem que Jesus mexesse. Relaxe a mão neles. A quem buscais? É só quando deixaram os apóstolos em paz é que Jesus disse: agora vocês vão me levar. Havia um poder em Cristo. Então ele conseguiu expulsar todas aquelas pessoas, todos os vendedores, centenas, cambistas, talvez dezenas, e eles foram expulsos de lá. Os animais expulsos de lá. É o poder, é o milagre de Deus, aquilo que foi feito. Ninguém o impediu, ninguém resistiu, apenas eles saíram. E por que ele limpou? Ele limpou por causa do zelo. Como eu disse, ele não tinha zelo pelos templos idólatras errados, não. Mas pela casa do Pai, ele tinha zelo. Aí é zelo para o prédio, não é o prédio. Ele mesmo disse aos apóstolos: isso aqui não vai ficar pedra sobre pedra. Não era o prédio. Era o que estava acontecendo dentro da casa. Era aquela corrupção, era aquele pecado, era aquele assalto, era falta de reverência, era falsa adoração, era falsos adoradores. Então Jesus, ele se irou, o zelo da sua casa o consumiu. É por isso que ele pegou naquele chicote. Ou então, irmãos, ele arranca quem? Aos adoradores verdadeiros, não. Ele tira somente aqueles que estão abominando o seu templo. É isso que ele faz. Ele tem uma palavra, meus irmãos, que eu acho muito preciosa no versículo 16, quando ele disse para os que vendiam pombos: tirem daqui estes. A Bíblia considera os pombos simples. Foi uma pombinha que o Noé pegou e lançou para fora da arca. Vocês estão lembrados? E aí ela veio com um raminho de oliveira no bico. Meus irmãos, uma ave tão simples, mas que ali, naquele lugar, do jeito que estava sendo feito com aquele pombinho, era uma abominação. Mas a mãe e o pai de Jesus ofereceu pombinhos quando ele nasceu. É fato. Eu acabei de dizer, o problema não é o animal. O problema não são as pessoas. O problema é o pecado que está ali. Jesus quer que aqueles vendedores, que aqueles cambistas estejam na sua casa. Ele não quer que essas pessoas estejam fora da sua casa. Jesus quer que os pecadores estejam dentro da sua casa.
Mas Ele quer que o coração desses pecadores esteja transformados e que possam, de uma forma fiel, adoradora, aquela pombinha. Então, quando Jesus olha e disse, tira estes daqui, se referindo às pombinhas, aquilo que tem de mais simples, às vezes nós imaginamos que coisas pequenas, coisas simples em nossa vida que são pecaminosas, não vai fazer diferença. Que Deus não liga, que Deus não se importa, mas Deus se importa. É por isso que todo pecado tem que ser limpo. Tem uma coisa importante na diferença do versículo 15 para o versículo 16. No versículo 15 é Jesus que expulsa, é Jesus que tira tudo, todos. No versículo 16 ele manda que tire. Então há uma ordem de Jesus para que algo seja retirado, tirado. É a mesma coisa que ele faz com as almas. A Bíblia diz que o sangue do Senhor Jesus Cristo nos limpa mesmo, nos purifica de todo pecado. Quando você entrega a sua vida para Jesus, Ele te limpa, Ele tira todo o pecado que há em você. O pecado que você cometeu, Ele tira. O pecado que você ainda vai cometer, Ele tira. É o poder do sangue, só pelo sangue do Senhor Jesus Cristo. Da mesma forma como Ele olha para cada crente já salvo pela graça e diz, tira estes daqui. Se tem pecado, por mais simples e por mais bobo que seja na nossa vida, nós recebemos a ordem de Jesus para tirar. Nós precisamos limpar. A limpeza da palavra. Que palavra? A ordem de Jesus que diz, tira isso da tua vida. Estamos vivendo esse tempo, né? Clarice brincou com a gente hoje ali e disse, está todo mundo no celular, de fato. Essa limpeza dos olhos hoje, não somente para os jovens, os adolescentes que estão perdendo completamente o tempo mais maravilhoso da vida deles. Eles estão perdendo para um aparelho. Mas os adultos também. As pessoas, elas estão perdendo a vida delas, o viver da vida delas. Eu vou evangelizar, vou colocar uma mensagem aqui de salvação. Bem, pode ser que de alguma forma alguém veja e você ganhe uma alma. Mas Jesus quer os seus pés, as suas mãos, a sua boca. Tira esses daqui. O que nós temos que tirar? Quais os zelos que nós devíamos ter como que consome o nosso coração, né? Quais outros zelos deviam nos consumir? O zelo pela limpeza e purificação do templo, nosso corpo. Porque chegou a hora de começar o julgamento pela casa de Deus. E começa por onde? Pedro diz? Por nós primeiro. Por onde Jesus começou? Pela sua própria casa. Para onde você ou eu vai começar? Pela nossa vida. Pela nossa própria casa. Esquece a casa do seu irmão. Esquece a casa do seu vizinho. Olhe para dentro de si mesmo. E olhe para dentro da sua família. Busque a bênção de Deus para dentro da sua vida e da sua família. Limpa, tira. É a ordem do nosso Senhor Jesus. Zelo pelo ensino da palavra. Os cristãos assistem hoje de forma passiva e afirmativamente o quê? Que essas coisas erradas que se ensinam nessas igrejas está tudo bem. Não está tudo bem.
Judas nos diz que devemos lutar pela fé uma vez entregue pelos santos. Não está tudo bem. Quando a gente vê todas essas coisas acontecendo dentro das igrejas, uns costumes tão estranhos. Às vezes, em muitas igrejas, não há diferença de um templo para um candomblé. Não há diferença nenhuma. Por isso, tenha zelo pelo ensino da palavra. Aprenda a Bíblia, leia a Bíblia, venha aprender a Bíblia na igreja. O zelo missionário, né? O Brahmani, ele estava conversando com um pastor inglês no século XIX. Ele disse: a Inglaterra ama a Índia. Ama. Ama os indianos? Ama. É porque você fala que tem esse Deus de amor aí que nos ama. E qual é a sua pergunta? A minha pergunta é: então por que vocês têm mandado tão poucos missionários para cá? Se vocês amam tanto a Índia. Não era para estar cheio de ingleses aqui falando desse amor? E o pastor ficou pasmo, sem saber o que responder. Zelo missionário, zelo pelas almas. Os judeus, porque Paulo pegou uma alma lá e levou para o templo, que era, meus irmãos, né, um judeu. Eles fizeram uma confusão, pensavam que era um gentil, aí todo mundo ficou valente. Aí o judeu ficou zeloso. Vamos pegar o Paulo, por quê? Porque ele introduziu um gentil aqui no templo. Né? O templo é o lugar dos gentios virem ouvir a palavra de Deus e aprender. Veja, às vezes a gente não está nem aí com as almas. Mas a gente tem que se importar, irmãos. Uma criança chegou aqui hoje. Eu disse: por que teu irmão não veio? Ah, pastor, meu irmão não veio porque ele foi dormir lá na casa da minha tia, coisa e tal. Né? Mas que bom que você veio, né? Eu falei: olha, na próxima Páscoa você vai para o acampamento de novo com a gente? Ela participou um dia, 2. Ela disse: eu não sei, pastor, porque a gente vai mudar lá para o Padre Nóbrega. Aí, todas as vezes que eu passo naquela região, eu fico pensando, por que nós não estamos aqui ainda em Padre Nóbrega? Por que não abrimos um trabalho com crianças aqui nesse lugar? Veja, irmãos, o nosso amor pelas almas. O pastor que abriu as igrejas ali na região de Registro, na região do Vale do Ribeira, ele saía de trem de São Paulo para poder atender aquela comunidade, toda semana. Ele passava por um monte de cidades, sabe? Um monte de cidades. Um dia ele estava passando, ele começou a chorar. E aí a esposa perguntou: por que você está chorando? Ele disse: eu estou velho, eu não vou conseguir. Eu não vou conseguir. Ele queria plantar, ele ainda conseguiu, em uma delas ele conseguiu. Plantar uma semente. Meus irmãos, o amor, a igreja vai produzir esse amor profundo pelas almas. E eu sei que a nossa igreja, Deus vai usar ela. Deus vai usar, tenho certeza. Deus vai levantar esses jovens, esses moços, essas moças, eu sei que Deus vai fazer isso. E eles vão fazer uma grande obra ainda, não só em Marília, mas em outras cidades que não têm um trabalho com essas crianças de evangelismo, ou mesmo uma igreja batista. Eu tenho certeza que Deus vai fazer isso. Continuando aqui, para a gente terminar, olha só, Jesus, ele restaura o que os homens destroem, ele restaura. A gente tem um prenúncio aqui da obra de Jesus como restaurador,
e purificador. Tem muita coisa que o homem destrói pelo pecado. Satanás é um destruidor de almas. E o pecado nos separa de Deus. O pecado fez com que Deus e o homem estivessem tão separados. E aí vem Jesus, é aquela cruz em forma de ponte que liga o pecador a Deus. Então, Jesus ele restaura. Do mesmo jeito que ele limpou milagrosamente aquele templo, ele pode limpar milagrosamente o coração de uma pessoa de todos os seus pecados. É só a pessoa dizer: eu quero entregar a minha vida a Jesus. É o poder purificador que tem no sangue de Jesus. Se você confessa o seu pecado, entrega a sua vida para Jesus, Deus diz que você vai ser salvo. Então, entregue a sua vida a Jesus, para Ele poder limpar, purificar todos os seus pecados, como Ele fez com o templo, Ele faz na sua vida. E aí, Jesus pode restaurar e limpar. Ele limpa, purifica o pecado, mas Ele instrui, aqui é todo crente, a limpar a sua própria vida diariamente. É pegar uma toalhinha e lavar os pés, diariamente, como Jesus fez com os apóstolos, confessando o pecado, abandonando o pecado. Por onde deve começar? Por nós, pela nossa igreja, pela nossa família, pela nossa casa. E aí sim Deus vai nos usar para ajudar outras pessoas.